nação santa, povo que pertence a Deus, mas com um propósito neste mundo. Então, nós como igreja do Senhor, existimos para um propósito. Jesus não nos salvou e nos levar para o céu, para morar lá. Deixou-nos na terra, por quê? Porque ainda temos algo para fazer, uma missão. Qual é? Proclamar o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, nós fomos chamados, irmãos, para não somente discipular aqueles que se convertem, mas para discipular aqueles que vão discipular outros. O trabalho de multiplicar discipuladores. É por isso que Paulo fala aqui, 2 Timóteo 2, versículo 12, o que de mim ouviste e de muitas testemunhas, confia isso a homens idôneos, capazes de passar essa mesma verdade aos outros. Então, como igreja do Senhor, nós temos que fazer missões porque, primeiro, é uma ordem, segundo, é o nosso propósito de vida, terceiro, porque é o nosso estilo de vida, é a nossa forma de viver. Quem deve fazer missões? Obviamente a resposta é a igreja. Existe um problema em muitos lugares, até mesmo em Moçambique, que parece que missões é algo que é reservado para o missionário, aquele que é chamado para sair da sua casa, da sua terra, para um outro lugar, para pregar o evangelho. Esse sim, esse é que tem que fazer missões. Mas, biblicamente, nós não temos base para dizer isso. Missões devem ser feitas pela igreja do Senhor Jesus. Tanto os que ficam no campo, guardando a bagagem, bem como aqueles que vão para o campo, enfrentando e desbravando a mata lá, trazendo pessoas, resgatando vidas do inferno. Essa missão é dos dois. Tanto os que estão aqui também tem pessoas que precisam de conhecer a Cristo. E a missão é simples. Ela se resume em trazer uma informação de duas palavrinhas: substituição e satisfação. Substituição porque Cristo morreu a minha morte. Cristo morreu a sua morte na cruz do Calvário. Eu e você que merecíamos ser mortos naquela cruz. Mas Deus decidiu, no nosso lugar, Cristo morrer. Para quê? Para que nós não tivéssemos mais morte para morrer. Claro, confiando nossa vida a Jesus, nós passamos a ter vida para viver. É por isso que o próprio Jesus diz que eu vim para que tenhas vida. Vida em abundância. Essa é a tarefa da igreja. Segunda palavrinha é satisfação. Hebreus 9, 22 diz: e sem derramamento do sangue não há perdão dos pecados. Então, com o derramamento do sangue de Jesus na cruz, ele satisfez a condição de Deus para nos tornar justos, para nos aceitar de volta. De que forma nós podemos fazer missões? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Quero fazer alusão a um princípio primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 21. Eu passo a ler. Vamos ler até o versículo 25. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deste, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Beliel, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. 25. E assim, desde aquele dia em diante, isso
Foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. O que nós temos nesta passagem, só para estarmos dentro do contexto? Davi encontra-se numa situação em que fugia de Saul, porque Davi havia sido ungido rei, e Saul estava querendo tirar a sua vida. E nesses momentos em que ele tinha um grupo de soldados com quem ele andava, ele tinha saído. E um bando veio, saqueou tudo quanto eles tinham, levou as mulheres e os filhos de todos os soldados e foram embora. Quando Davi volta ao seu acampamento, ele encontra essa situação, e a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. E o Senhor disse, vai que eu tenho te dado esse bando na mão. E Davi foi. Quando chegou no ribeiro de Besor, a Bíblia diz que 200 homens estavam cansados, não aguentavam mais continuar para ir pelejar. Então eles ficaram ali com as bagagens daqueles que ainda tinham forças para ir lutar. E esses foram então lutar. O Senhor deu a vitória, eles voltaram com o despojo, voltaram com as mulheres, os filhos, e quando chegam ali no acampamento, naquele lugar que aqueles irmãos que não aguentaram, aqueles soldados que não aguentaram continuar, estavam acampados, esses homens, a Bíblia chama-os do filho de Belial, ou seja, filho de Satanás. Eles disseram assim, vocês foram covardes, né? Não quiseram ir lutar, o que vamos fazer? Recebam os vossos filhos e mulheres, vão embora. Aquilo que recuperamos como despojo, vamos distribuir entre aqueles que tiveram coragem de ir para a peleja, de ir para o campo de batalha. E vocês não. Davi respondeu que não será assim. Porque tanto os que ficaram no acampamento tinham uma missão, assim como os que foram pelejar também tinham uma missão. Os resultados dessa missão são de ambos. Que princípio nós podemos aprender como igreja desta fala de Davi? É que tanto aquele que vai para o campo, missionário, que é enviado, sai da sua cidade, como o caso de muitos que os irmãos conhecem, vai para o campo missionário, os resultados que ele alcança no campo são da igreja que está na base, no acampamento, que também tem sua tarefa. E nessa manhã eu queria me focar em 4 tarefas da igreja, dos que foram chamados por Deus para ficar na base. Qual é a primeira tarefa? Visão. Tanto aquele que vai para o campo, como aquele que está na base, nós precisamos ter a mesma visão. E essa visão tem que ser baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos ver o exemplo de Jesus, nessa passagem que nós temos aí. Mateus 9, versículo 36. Mateus 9, 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus viu aquelas almas sedentas, exaustas, cansadas, caminhando sem um destino certo. E ele se compadeceu, é o que a Bíblia diz. Ele teve compaixão dessas almas. E nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a olhar as almas da mesma forma como Jesus olha. Você quer ver como a nossa visão é distorcida das almas? Se nós encontrarmos alguém a andar de um Mercedão, de um BMW, vamos dizer, nossa, que carão. E se encontrarmos um mendigo sentado pedindo, vamos dizer, coitado desse mendigo. Mas esquecemos que ambos, tanto aquele que está no BMW, no Mercedes, e o mendigo que está pedindo, se eles não foram alcançados pela graça de Deus, estão indo para o inferno. Ambos são ovelhas que não têm pastor, estão exaustos, cansados, carregados, com fardos. E nós precisamos nos compadecer.
Ontem Eliel falou uma coisa muito interessante no encontro com os jovens. Muitas vezes nós temos oportunidade de dar uma palavra de esperança que pode mudar o rumo das pessoas que estão à nossa volta. Mas não abrimos nossa boca e expor o Evangelho. Às vezes por vergonha, às vezes por pensar que não é nossa responsabilidade, é dos missionários, é do pastor, é dos pastores, é da equipe pastoral, é da liderança da igreja essa tarefa. Mas Jesus nos chama a ver as ovelhas como ele viu. Ele olhou para aquela multidão e se compadeceu. Comoveu-se, ao ponto de ele virar para os discípulos e dizer: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Roguem, pois, ao Pai, para que ele envie os ceifeiros. Quando você tem a visão correta das almas, a forma como Jesus viu as almas, isso vai levar o irmão para cumprir a segunda tarefa. A segunda tarefa é a oração. Colossenses 4, versículo 3, Paulo fala a respeito disso. Também em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, que é a passagem que eu gostaria de abrir. Segunda Tessalonicenses 3, versículo 1. Ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo coloca aos irmãos, se nós formos a ver as cartas paulinas, vamos encontrar em muitas partes Paulo recomendando a igreja para orar. E oração não é uma coisa que a gente faz simplesmente quando se lembra na hora de comer. Senhor, abençoa o missionário Luan, abençoa o missionário... qual é o missionário que foi para a Espanha agora? Yesley e a Grazi. Abençoa eles lá. Não, é uma coisa que você vai agendar no seu tempo do dia ou da semana. Um tempo que você vai separar para orar especificamente por eles. Pelas missões da igreja. Onde você vai colocar os assuntos que esses irmãos têm colocado para a igreja. Como desafios do ministério. Orar dá trabalho. E tudo que é trabalho, nós agendamos tempo, local, horário. Quanto tempo vamos gastar com isso? É algo que faz parte da nossa agenda. Porque entendemos que nós fomos chamados para ficar na base, mas nós temos uma tarefa. Visão, ver as almas como Jesus vê. Oração, orar para que Deus possa fortalecer as pessoas que Ele tem chamado para o campo. Para que lá no campo o Senhor use essas pessoas para alcançar as vidas que estão perdidas. Se você então tem a visão correta e te leva a orar, isso vai levar-te para a terceira tarefa, contribuição. Tem a igreja da Macedônia em 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 15. É uma igreja que Paulo tinha excluído do grupo dos que tinham que contribuir para ajudar os santos de Jerusalém. E eles imploraram para que contribuíssem. E foram incluídos, então, como parte daquelas igrejas que iriam contribuir para assistir às necessidades dos irmãos. O que foi interessante? Paulo diz no versículo 5 desse 2 Coríntios 8, que o que levou aqueles irmãos a participarem de uma forma surpreendente, eles contribuíram além do que a equipe do Paulo esperava. Por quê? Porque antes se deram eles ao Senhor e depois então à causa do Evangelho. Quando nós como igreja do Senhor Jesus temos a percepção de que nós pertencemos ao Senhor, isso vai levar com que percebamos que tanto aquilo que Deus colocou na nossa mão também pertence a Ele. E não teremos problema de investir no reino com os recursos que Deus tem colocado na nossa mão. E se o nosso coração estiver no reino, o nosso tesouro também estará lá. Nós vamos investir no reino.
aqui na igreja, com os desafios que a igreja tem, vamos olhar além, fora, com aquela perspectiva de a igreja olhar para o mundo, contribuindo naquilo que os missionários que estão no campo precisam, para que o evangelho do Senhor vá avante. Você entende que tanto aquele que está lá como o que está aqui, ambos estão a trabalhar para o mesmo propósito? É por isso que Davi diz, vocês vão receber partes iguais. E isso tira um peso das nossas costas e entender que o fato de eu não ir para o campo missionário sou menos santo que aqueles que estão na igreja. Faz-nos perceber que nós somos todos membros do mesmo corpo, atuando de formas diferentes. Nesse corpo que fomos colocados por Cristo, que é o corpo desse mesmo Cristo. E se você então participa, vendo as almas como Deus vê, orando para que aqueles que ministram a palavra para os seus alvos evangelísticos sejam alcançados com o evangelho de Cristo e transformados por ele, você vai se envolver. 2 Timóteo 4, versículo 16. Paulo, vou começar no 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Paulo sentiu falta dos seus companheiros no momento em que ele tinha que se defender. Ele diz aqui, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram. O missionário no campo muitas vezes se sente isolado. Ele precisa do envolvimento, da presença daqueles que estão na base. Muitas vezes não será para fazer alguma coisa, o fato de estar lá presente. Eu vi o pastor Charles compartilhando dos irmãos que foram visitar lá o Lauro. A alegria que aqueles irmãos, até outros missionários que não são, que a igreja não estão vinculados à igreja, mas que pelo fato de terem recebido essa visita, eles perguntaram, vocês podem levar nossos motivos de oração também? Sabe por quê? Porque o missionário no campo, ele é gente, ele sente falta. E o irmão pode usar dos seus dons e talentos para separar seu tempo de férias, para se envolver com o campo missionário. Por quê? Porque os resultados alcançados lá, assim como aqui, são de todos. As conversões que acontecerem lá são da igreja do Senhor Jesus. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Nós temos como lema o versículo da nossa família, Atos 20, versículo 24. E o nosso lema é, missões mais que um capacitado, um disponível. Nós temos na igreja muitas pessoas capacitadas, mas temos poucas pessoas que se dispõem a usarem dessa capacidade do Senhor para ministrar em outros lugares. Esse versículo é de Paulo. Ele diz, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E ele fala isso num contexto em que ele vai para Jerusalém. E ele sabe do que ele espera lá. Nos versículos anteriores, o irmão pode ver. Ele diz que eu sei que cadeias, prisões, açoites, isso me espera lá em Jerusalém. Mas eu não tenho por valor a minha própria vida, senão fazer a vontade daquele que me alistou, daquele que me chamou para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em 2009, em outubro, pastor Carlos Nogueira, que se encontra aqui,
e Azeza. O pastor Carlos foi pastor por 28 anos, 8 em Campinas, 20 anos em Atibaia, na igreja evangélica congregacional de Atibaia. Eles foram desafiados num projeto que o Palavra da Vida Internacional tinha o desafio de ampliar a sua atuação do Ministério Palavra da Vida para outros países. E eles então assumiram o desafio de ir para Moçambique. E em outubro de 2009, eles foram para Moçambique com o propósito de implantar Palavra da Vida Moçambique. E no início de 2010, o Enéas e a Bibiana seguiram para junto então fazerem parte dessa equipe que começou o Palavra da Vida Moçambique. A missão da Palavra da Vida Moçambique, assim como de outros Palavras da Vida, é promover a glória de Deus com a igreja, com a edificação da igreja de Jesus Cristo em Moçambique, através dos diferentes meios, dos vários meios, evangelismo, treinamento de líderes, discipulado, mas com o foco principal no jovem. Quando eu for apresentar os ministérios, os irmãos vão perceber que temos outras atuações, mas o nosso foco principal é a juventude moçambicana. O campo missionário. Moçambique se encontra no sudeste da África. É o único país que está no Oceano Índico de expressão portuguesa, porque os outros 4 países de expressão portuguesa estão no Oceano Atlântico. Qual é então a nossa realidade ministerial? Temos 23 milhões de habitantes, dos quais 0 a 24 anos compõem os 65% da população, o que leva à idade média de 16 anos e 8 meses. O que quer dizer que o país é adolescente e faz muito sentido um ministério como Palavra da Vida que foca na juventude ir para Moçambique. Nós temos infectados pela AIDS, há uma discussão entre organizações, mas a estatística diz que é de 15% a 20% de pessoas infectadas com AIDS, muitos deles por causa de moçambicanos que são mineiros na África do Sul, que trabalham nas minas de ouro, e eles voltam, porque o índice de HIV/SIDA na África do Sul é muito grande, eles voltam para Moçambique e assim acabam multiplicando. Uma vez que eles ficam um tempo, um ano inteiro na África do Sul, vêm, passam um mês com a família, essa esposa, muitas delas praticam adultério, e ele vem com esse infectado, passa para a esposa passa para as pessoas com quem passa a adulterar. Eu estou a falar de uma situação generalizada assim. Isso principalmente nessa região de Gaza, aqui no meio, aqui, que é entre Maputo e Inhambane. Esses 3 estados, nós chamamos de província lá, são os estados da região sul. Então, muitos mineiros em Moçambique são dali de Gaza, e é onde também tem maior índice do HIV/SIDA no sul. Nós temos como língua oficial português. Aí esclarece aos irmãos porque que conseguimos nos entender. Também falamos mais de 33 idiomas. E os irmãos já sabem falar porque cantaram comigo Hakuna Ofana na Yesu, que quer dizer ninguém é igual a Jesus, que é o idioma falado na capital, em Maputo, no estado, na verdade, de Maputo. Se chama Xangana, esse idioma. Nós temos também, abaixo da linha de pobreza, 54% da população. De religião, 28% são católicos, muçulmanos, 18%, uma seita zionista, 15,5%. O que é essa seita zionista? Devo explicar para os irmãos. É uma seita que baseia os seus procedimentos no Antigo Testamento. Eles ainda fazem sacrifícios de animais, aspergem sangue sobre as pessoas, e eles misturam com as religiões africanas. Eles dizem que se comunicam com os defuntos. Então as pessoas vivem na miséria, dizem que o problema não é porque eu estou na miséria, preciso me esforçar, trabalhar, aprender. Não, é porque os meus antepassados estão irados comigo, por isso que eu vivo essa vida. Então eu tenho que consultar o que eu tenho que fazer para satisfazê-los, de modo que a minha vida mude. E eles dizem que são responsáveis de fazer esse tratamento. E chegou lá agora a IURD, que é Instituto Universal de Recolha de Dinheiro. Eles usam
o mesmo sistema e colocaram um indivíduo lá que dizem que é especialista. Ele veste-se como curandeiro no templo para cuidar dessa questão de comunicar com maus espíritos. Então, isso é uma febre lá em Moçambique e atrapalha o evangelho. Temos também evangélicos, 14%. Os irmãos podem perceber o desafio que tem ali, é a minoria. E outras religiões, hindus, budistas, ateus, estão dentro dessa caixa de 25%. O que é que nós fazemos em Moçambique, como Palavra da Vida Moçambique? Nós trabalhamos com treinamento de líderes, onde fazemos parcerias com igrejas e treinamos a liderança dos jovens dessa mesma igreja. E acompanhamos essa liderança. Preparamos um material que chamamos de Diário de Hora Silenciosa, onde o jovem tem uma porção da palavra para meditar de dia 1 de janeiro a 31 de dezembro. E tem duas perguntinhas para ele responder. A primeira é, o que o autor está a dizer nesse texto? A segunda é, como posso aplicar essa verdade na minha vida? E depois temos dentro desse diário uma página onde tem área de missões, alvos evangelísticos, onde o jovem pode escrever ali os seus desafios para orar por missões, pelos desafios da igreja, orar pelos amigos não crentes que ele quer um dia compartilhar o evangelho de Cristo. Também fornecemos um manual de 40 estudos bíblicos prontos para serem usados em 40 reuniões dos jovens durante o ano. Tem sido muito bom, porque muitos dos jovens lá não têm a oportunidade de aprender teologia. Então, com esse material, eles acabam sendo discipulados e treinados. E nós, como missionários do Palavra da Vida Moçambique, ajudamos e caminhamos com os líderes desses jovens. Temos dois grandes eventos, um no primeiro semestre e o outro que vai acontecer na outra semana depois desta, no outro final de semana. Chamamos de integração. O que é integração? É a junção, é uma reunião coletiva de todos os jovens ou todas as igrejas parceiras para promover comunhão e, ao mesmo tempo, nós, como missionários, fazer um culto dinâmico, prático, para que os jovens possam ter uma imagem do culto que nós gostaríamos que eles fizessem, da reunião que nós gostaríamos que eles fizessem nas suas igrejas. Por quê? Porque muitas das igrejas lá, a reunião de jovens é uma espécie de cópia do culto público, do culto em que temos todas as faixas etárias. E às vezes não é tão dinâmico. Então nós pensamos em alguma coisa que pudesse ajudar esses jovens a fazer um culto dinâmico, com algumas atrações, como vimos ontem aqui, no grupo dos adolescentes, fazendo alguma coisa de diversão, dando um momento deles poderem competir de forma santa. E o outro programa chamamos de proclamação. É uma tarde esportiva. Lá em Moçambique, o que vocês dizem esporte, nós dizemos desporto, por isso que vem ali desporto. É um dia esportivo, em que começa às 9 horas, os jovens chegam, o jovem do clube convida o seu amigo não crente, um evento mais ou menos parecido com o dia 1 de maio, que acontece ali no acampamento. Nós paramos 1 hora no meio do programa e expomos o evangelho. Depois dividimos esses jovens para os pequenos grupos. E é lá onde são desafiados, é feito o apelo num ambiente de pequenos grupos de 6 a 10 pessoas. E se aquele jovem se converter, o jovem que o convidou para participar do evento, ele é responsável de discipulá-lo. Então nós damos um material para ele poder discipular esse jovem e levar para a sua própria igreja, onde ele faz parte. Nós temos temporadas de acampamento, Palavra da Vida, Moçambique, desde dezembro de 2010. Nós temos feito esses acampamentos. Muitos irmãos do Brasil já foram para Moçambique nos ajudar. O caso do Diogo, Felipe, que hoje já estão indo como missionários do Palavra da Vida a Moçambique. E vários outros jovens. E tem essa oportunidade aberta para os irmãos poderem, então, também nos visitar. Agora, em dezembro, dia 3 de dezembro, nós temos
vaga para 3 jovens que queiram interagir com o trabalho do acampamento, que esteja disposto a estar lá a partir do dia 3 de dezembro até, no mínimo, sair de lá dia 23 de dezembro. Então, pode passar lá uns 20 dias, no mínimo, conosco, trabalhando com uma equipe lá do acampamento. Solta rapidamente, por favor, o acampamento aí, um vídeo. Vamos ver só uma partinha. Dezembro. São gritos de guerra aí nos times. Os brasileiros não deixaram o chuchuê aqui, levaram para Moçambique.
tem uma partinha que eu quero deixar. Sou feliz e vou dizer com todo o meu coração: te amo mais, muito mais que o falar. Minha vida é O tema desse acampamento era: jovem, só conversa ou conversão? Estávamos abordando a respeito da verdadeira conversão. Além do acampamento que nós temos feito, nós fazemos também acampa-tenda. O que é acampa-tenda? Nós levantamos recursos e conseguimos comprar tendas, 8 tendas de 12 lugares para dormir, e uma tenda, colaboramos com o ministério, que cabe 150 pessoas para uma reunião, e compramos na África do Sul. Aquelas igrejas que estão nas aldeias, nas vilas, que os jovens não conseguem ter recurso para se deslocar da sua aldeia, da sua vila, para o local do acampamento, nós levamos o acampamento para eles. Fazemos viagens de 3 horas, 2 horas, 4 horas, dependendo do lugar, até 12 horas, para fazermos este acampamento acontecer, que nós chamamos de acampa-tenda. Então levamos uma equipe de alguns jovens que vão lá como conselheiros dos quartos e montamos então as tendas lá, usamos o pátio da igreja anfitriã que acolhe o evento e fazemos acontecer a atividade lá, desde quinta até sábado à noite. E no domingo, como os cultos em Moçambique acontecem, a EBD e o culto de manhã, então nos distribuímos pelas igrejas e pregamos, agradecemos aos pastores por terem enviado os jovens para o evento lá, e depois então voltamos para a capital. Então tem várias fotos de vários lugares diferentes aqui que nós temos acampa-tenda acontecendo. Temos um trabalho chamado Revita, que o pastor Carlos está à frente, que é revitalização de casais, que é um preparo para líderes, para eles poderem ter um currículo que eles possam preparar os noivos no processo do casamento, para terem uma visão correta, bíblica, o que Deus espera do casamento. Então, já aconteceu o segundo Revita em setembro agora, e tem sido um ministério muito bem sucedido lá e aceito pelas igrejas. Quais são então os nossos desafios ministeriais? Implantar um novo núcleo de Palavra da Vida a Moçambique. Nós vamos chegar dia 10 de dezembro, saímos aqui na noite do dia 9, até dia 10 estaremos em Moçambique. E o mês de janeiro é o mês que, junto com a família do Diogo e Andréia, nós vamos nos mudar para o 3º estado, que é Inhambane, a mais ou menos quase 600 quilômetros de Maputo, para começarmos lá um novo núcleo do Palavra da Vida a Moçambique, que vai ser PV Inhambane. Nós estamos com o desafio de levantar em Moçambique, aqui no Brasil, em qualquer lugar onde Deus nos permitir, um sustento regular, que graças a Deus hoje já estamos com 30% e com a possibilidade de chegarmos a 70%. Por quê? Porque alguns irmãos que... Nós dividimos nosso projeto em 2 fases. A primeira era do tempo aqui no Brasil. E temos conversado com os irmãos pelo tempo que temos estado aqui no Brasil, que assumiram-nos tanto em Moçambique como aqui, para darem continuidade, irem conosco ao campo. Muitos deles estão a orar, alguns já disseram que vão conosco para o campo, mas não definiram ainda com que parte do sustento eles vão. Por isso que nós ainda não sabemos exatamente em que porcentagem nós estamos, mas estamos nesse processo de divulgar nosso ministério e levantar intercessores e mantenedores. Estrutura para viabilizar o ministério lá em Inhambane.
Palavra da Vida Moçambique hoje, tanto em Maputo, é falar de pessoas. Não existe nenhuma propriedade que é de Palavra da Vida Moçambique. Esses lugares de acampamento e tudo são lugares que nós emprestamos, alugamos dos outros ministérios evangélicos que eles já têm estruturas lá. Então, naquele período eles não usam e nós alugamos então para fazer acontecer as nossas atividades. Equipe de trabalho. O nosso maior desafio agora é preparar mais moçambicanos lá em Moçambique para poderem dar continuidade e levar avante a Palavra da Vida Moçambique. Que gostaríamos muito que os irmãos orassem. Já tem pessoas que temos orado, temos verificado a sua entrega e a sua seriedade para com Deus e gostaríamos muito que os irmãos orassem nesse sentido. Adaptações para a nova realidade ministerial. Nós voltamos agora, pela primeira vez, vamos ter a experiência de estar a tempo integral no ministério. Porque antes, eu tinha uma firma em que era sócio maioritário e diretor-geral dessa firma de gráfica e serigrafia. Minha esposa era funcionária do governo na área de recursos humanos, responsável por essa área, no Departamento de Indústria e Comércio, onde licenciam atividades econômicas. E Deus nos desafiou, então, a abrir mão desse trabalho para estarmos a tempo integral, de forma a prepararmos mais pessoas. Então, vai ser uma experiência interessante para nós. Gostaríamos muito que os irmãos orassem, para que em nenhum momento possamos pensar para trás e arrependermos-nos por alguma coisa, mas simplesmente nos focar para aquilo que nos está proposto à frente. Nossa equipe missionária, pastor Carlos Nogueira, é o diretor do Palavra da Vida Moçambique, sua esposa Zeza, Enéas e Bibiana, eles foram para Moçambique sem herança e o Senhor decidiu dar herança a duas meninas lá, moçambicanas, Esther Nhelete e Elisa Tsakissa. Nhelete é um nome moçambicano, quer dizer estrela, Tsakissa quer dizer aquela que alegra. A família Silva, o Aurino, a Dani, o Timóteo e a Esther, eles foram em janeiro deste ano, já estão lá fazendo parte da equipe. A minha família, se Deus quiser, 9 de dezembro a gente está a retornar. O Diogo e a Andréia, Duda e Gabriel, esta família é com ela que nós vamos implantar o novo núcleo do Palavra da Vida Moçambique. Eles estão agora em Maputo, na capital, foram lá dia 6 de agosto, estão adaptando-se, vendo móveis, algumas coisas lá para fazer a mudança para o novo estado em Nhembane, onde nós vamos morar. O Felipe, a Nayara, eles estão agora no Seminário Bíblico Palavra da Vida, ajudando, dando algumas matérias lá e divulgando o ministério, levantando recursos. São missionários em treinamento. Eles trabalham com o CLD, agora são responsáveis de um grupão. Com a partida do Paulo França, eles ficaram responsáveis por esse grupão que era do Paulo França. Como é que o irmão pode se envolver? Orando. Lembre-se, está ali a parte dos que desceram a peleja, é a parte dos que ficaram guardando bagagem. O irmão pode também envolver-se participando do sustento regular. Nós temos algumas... É um flyer da família, com foto da família, e tem uma parte onde o irmão pode colocar seus dados e pode assumir-nos como intercessor. Aí então põe os dados, nós passamos a dar um informativo mensal ou bimensal daquilo que são os motivos de gratidão no campo e também desafios para o irmão orar. Então, se alguém estiver interessado, pode então depois nos procurar. Pode também participar nas ofertas especiais para esse desafio que nós temos no campo. Pode nos visitar no campo. Nós estamos abertos para receber visitas a partir de 15 dias até 1 ano, 2 anos máximo, para interagir e fazer o trabalho conosco lá em Moçambique. E também pode nos ajudar divulgando o nosso ministério. Que Deus abençoe os irmãos. Posso fazer uma pergunta? Por favor, pastor. Fala um pouquinho da questão da moeda, do dinheiro. Qual que é o nome, quanto é de real para a moeda local e quanto que o irmão está precisando? Por favor. Ok. A moeda moçambicana chama-se metical. R$1 oscila entre 12 a 15 meticais. Isso depende muito da época. Hoje deve estar a 13, um real para 13 meticais.
O missionário do Palavra da Vida a Moçambique, ele levanta recursos para o sustento da família e do ministério que tem que fazer. Ou seja, as atividades de acampamentos, acampa-tendas, tudo que nós mostramos aos irmãos, dentro daquilo que é o valor que eu tenho que levantar, ou a família tem que levantar de sustento, inclui o valor do campo missionário, das atividades que nós temos lá. E o pastor Carlos, conhecendo a realidade, ele definiu duas formas de sustento. Um que ele chama de piso e o outro que ele chama de teto, que sem o qual o missionário não pode ir para o campo. O missionário brasileiro precisa de ter passagem completa para a família, mas uma passagem completa de reserva, para se alguma coisa acontecer no campo, ele precisa voltar, já tem um valor, e esse valor fica aqui no Palavra da Vida Brasil. Na hora que ele precisa, já é comprada a passagem e ele pode voltar. É uma questão mesmo de precaução. Se ele não usar, daqui a 3, 4 anos ele volta para divulgar aqui e prestar contas às igrejas mantenedoras, então ele usa esses valores para essas passagens. Também precisa levantar entre $3.000, que é equivalente a mais ou menos 6.700, 800, vamos arredondar, 6.000 não, desculpa, porque o dólar está 2,5 para o real hoje. Então é mais ou menos 9.500 por aí, reais, que o missionário precisa levantar. Porém, tem a possibilidade de levantar apenas a 2.500 de sustento. E é o que nós, como família, estamos a levantar esse valor. Os irmãos podem dizer, por quê? Em Moçambique, por causa da guerra civil, que destruiu muita coisa, que o colono tinha deixado, pouca coisa, na verdade, que o colono tinha deixado em 1975, estamos com um problema sério de imóveis. E isso encarece o custo de imóveis com a presença de ONGs internacionais que estão ocupando as capitais. Só para os irmãos terem ideia, uma casa com 2 quartos, sala, banheiro, para acomodar a família, parte de $800 a $1.000, dependendo de localização. Então, isso acaba também encarecendo o custo do sustento desse missionário no campo. Uma vez que nós temos já, graças a Deus, pela bênção de Deus, uma casa em Maputo, nós vamos fazer acabamentos que precisa, vamos alugar essa casa e isso vai complementar o nosso sustento. Por isso que nós não estamos a levantar o sustento que outros missionários brasileiros estão a levantar. Não sei se tem alguma pergunta ainda, alguma coisa? Alguma curiosidade sobre Moçambique? Ah, tá. Nós estamos a levantar R$7.000 como alvo mensal. E hoje nós já temos R$2.500 entrando, mas se os irmãos que já estão nos mantendo continuar, nós passaremos para mais ou menos R$5.000. Então vai faltar apenas 2.000. Mais alguma pergunta, alguma coisa sobre Moçambique? Se não, então, quero agradecer. Sim, pastor. Você poderia falar um pouquinho, dentro daquele 25% de evangélico, né? Que o senhor falou? 14. 14%. 25% é de outros, né? Isso. Isso. Aí, desses 14%, o senhor poderia falar um pouquinho da questão de denominação, como é que tem sido isso? Infelizmente, até aqueles que mercanejam a palavra de Deus são chamados evangélicos. Então, estão dentro daquela porcentagem de 14%. Estamos a falar de Universal, estamos a falar de Poder Mundial, estamos a falar de muitas outras denominações que saem daqui do Brasil e outros lugares, até moçambicanos também. Tem algumas denominações moçambicanas que estão lá. Quais são as igrejas fortes em Moçambique, na área das igrejas evangélicas? Uma das igrejas que tem igrejas em todo o país é a Assembleia de Deus. E eu notei uma grande diferença da Assembleia de Deus em Moçambique e a Assembleia de Deus do Brasil. Talvez porque quem implantou a Assembleia de Deus em Moçambique foi Canadá, não foi Brasil. E a Assembleia de Deus em Moçambique não tem uma ligação com a Assembleia de Deus
do Brasil. Algumas ênfases que são dadas aqui no Brasil não são dadas em Moçambique, de tal forma que, às vezes, se tirarem a placa, o irmão pode entrar numa igreja evangélica, cristã, ou batista, ou Assembleia de Deus, e no fim não saber identificar que igreja o irmão entrou, por tão parecido que as igrejas são lá em Moçambique. Uma das igrejas que tem também lá é a igreja reformada, que é oriunda da Holanda. Ela tem a sua teologia reformada e tudo, e tem também a igreja batista. Hoje, de 4, 5 anos para cá, a igreja batista em Moçambique tem crescido. Por ser implantado por Portugal, ela não foi uma igreja muito forte e não se expandiu muito. Só de 4 anos para cá é que tem se expandido em muitos lugares em Moçambique. E era muito normal, numa cidade como Maputo, que tem 1.300.000 habitantes, encontrar 3 igrejas batistas. Hoje não. Hoje já há uma expansão, já tem uns seminários batistas lá. Tem um seminário que um irmão que foi contemporâneo do Carlos Osvaldo em Dallas abriu, que é interdenominacional. O pastor Carlos também tem ajudado a dar aulas, o Enéas, os missionários da Palavra da Vida. Tem sido um instrumento de bênção para a própria Igreja Batista e outras igrejas evangélicas lá, porque ela é interdenominacional. Esse irmão é presidente, o vice-presidente desse seminário é da Assembleia de Deus. Só para os irmãos verem até que nível há essa ligação e intercâmbio. Eu mesmo, antes de trabalhar com a Palavra da Vida, fui presidente do movimento de pastores e líderes de jovens, que tinha 350 líderes e pastores de jovens de várias denominações, incluindo a Igreja Batista lá. Agora, a diferença de algumas igrejas evangélicas muito fortes aqui, que em Moçambique não são, a presbiteriana, por exemplo, é uma igreja que, se eu entrar aqui numa igreja presbiteriana, tenho que, no e-mail ou em alguma coisa, explicar a diferença que existe entre presbiteriana de Moçambique e aqui. Porque presbiteriana de Moçambique não é diferente de católica. Ela é uma igreja muito ritualista. Eles têm um seminário chamado Ricata, que formam seus pastores, mas o procedimento deles é uma coisa muito... E eles são sincretistas, misturam tradição com o cristianismo. A maior parte dos líderes lá. Isso acontece com a presbiteriana, com a metodista. São igrejas que não são recomendáveis em Moçambique. O Enéas, por sair de uma igreja metodista aqui no Brasil, ele foi para uma presbiteriana em Maputo, na capital, uma grande lá. Quando ele chegou, só assistiu aquela única reunião e não voltou mais. Por causa desse choque, dele perceber a diferença da exposição do Evangelho, da graça de Deus. Sim. Bom, não sei se a minha resposta será satisfatória ao irmão, porque acho que quem poderia responder melhor isso é um brasileiro, que é daqui do Brasil. Mas eu entendo que as diferenças da forma doutrinária é um dos pontos que converge. 2, para algumas razões, a essência daquilo que uns se preocupam como ministério, porque mesmo na mesma denominação, às vezes a ênfase em igreja é diferente. Para uns a ênfase é o estudo na palavra, é comunhão, para outros é simplesmente um culto, onde tem igrejas, tanto aqui como em Moçambique, que não tem EBD. E a igreja não tem condição de crescer no conhecimento da palavra ouvindo a pregação apenas. Então, eu não sei
o fator influenciador, por que não existe isso? Talvez o pastor Paulo, quando tomar a palavra aqui, possa responder. Desculpe não poder satisfazer sua pergunta, irmão. Sim. A pergunta do irmão, existe conflito entre religiões lá? Bom, o Moçambique é um estado laico. Então isso já acaba amenizando e permitindo que cada religião se expresse livremente. Mas eu sinto hoje uma pressão do islamismo no país. De que forma? Eles montam faculdades e escolas públicas, onde qualquer um que se denominar islâmico, essa pessoa pode estudar grátis. E em Moçambique, mais de 60% de jovens que fazem o nível médio, o colégio, o médio, né, antes da faculdade, não conseguem entrar na faculdade, porque o número de vagas das faculdades públicas que é limitada. Então, eles têm faculdade. Os jovens querem estudar, então eles vão para lá. Dizem que são muçulmanos e estudam. Só que eles usam uma estratégia, porque ensinam ética islã e árabe, como duas matérias obrigatórias dentro do curso. E isso acaba expandindo o islamismo. E com o fator de que a economia do país, a parte comercial, na verdade, está nas mãos dos muçulmanos, então isso acaba complicando cada vez mais. Mas não tem de uma forma visível um ataque ao cristianismo e por aí em diante. Não tem. Principalmente na região sul, centro, que não está muito, mas no norte do país, a maioria da população lá é islâmica. E um dos fatores que contribuiu para eles serem islâmicos é que, há um tempo atrás, alguns árabes iam tirar moçambicanos para serem escravos. E eles descobriram lá que se eles dissessem que são muçulmanos, eles não eram levados. Então, o que é fácil? Para eu não ser escravo, deixa eu dizer que sou muçulmano. Todo mundo virou muçulmano e não tinha mais escravos para eles levarem lá no norte de Moçambique. Isso é há muito tempo. E acabou enraizando, então, essa cultura islâmica lá. Que muitos deles só são islâmicos de nome, não praticam. Bom, queria então encerrar. Queria pedir ao irmão para curvar sua cabeça para orarmos. Se os irmãos tiverem mais perguntas, nós estamos aqui hoje para a comunhão, podem então interagir conosco. Pai, queremos te louvar e te agradecer pelo seu amor, pela sua graça nas nossas vidas. Obrigado porque experimentamos a verdadeira paz que foi conquistada na cruz do Calvário, quando Jesus deu a sua própria vida por nós. Senhor, te agradecemos também porque o Senhor nos deu uma missão enquanto aqui na terra de proclamar, anunciar o poder daquele que nos salvou das trevas e nos trouxe a sua luz. Ajude-nos como igreja a lembrarmos dessa verdade na nossa mente e no nosso coração. E a nos propor cada dia de podermos abrir nossa boca e expor de forma clara e simples o Evangelho da graça de Deus. Abençoe, Senhor, esta igreja, Batista Memorial, aqui em Serra Negra, que tem se proposto, que tem como propósito viver para essa glória de Deus ser espelhada primeiro pelos irmãos que congregam, comungam aqui, e também ser espalhada pela cidade e por outros lugares que o Senhor permite aos irmãos. Pedimos a tua graça, que o Senhor continue abençoando o resto do nosso dia. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Por favor. Obrigado, Guri. Irmãos, nós estamos terminando essa parte aqui da IBD, mas o Guri pediu para eu dar um apoio aqui na pergunta que foi feita pelo irmão. Muito importante essa pergunta. Por que há essa grande dificuldade das igrejas, principalmente no nosso contexto aqui, né, se unirem e trabalharem juntas? Historicamente, irmãos, principalmente com o surgimento das igrejas neopentecostais, as igrejas tradicionais elas começaram a ser muito mal faladas no nosso país.
Ontem mesmo à noite a gente estava conversando sobre isso. Então nós temos alguns irmãos de outras denominações aqui da cidade que falam que, por exemplo, as igrejas tradicionais, batista, a presbiteriana, são igrejas que não têm o Espírito Santo, igrejas onde Deus não fala com as pessoas. Então são pessoas que acabam evitando o relacionamento com algumas igrejas. Nós já tivemos e já tentamos nos unir com outras igrejas, andar junto há algum tempo. Algumas questões políticas, infelizmente, num contexto de interior, né, que é mais fácil isso, nós tivemos que nos afastar, infelizmente, de alguns grupos que estavam com mais interesse político, de angariar dinheiro da prefeitura, e essa não era a nossa visão. Para os irmãos terem ideia, uma vez o ex-prefeito da cidade chegou e disse: olha, vocês são a única igreja que nunca pediram dinheiro para mim. E aí como que você faz? Porque você quer evangelizar o prefeito, você quer que o prefeito conheça a Cristo, e aí você está andando com um grupo que vai lá pedir dinheiro para ele, e ele não quer receber esse grupo. Então, infelizmente, nós vivemos num contexto onde algumas pessoas, além de mal ver a igreja tradicional, também nós vivemos nesse contexto onde há um evangelho falso e fraco sendo pregado. A nossa igreja, por exemplo, você que congrega aqui, é composta de 70% por pessoas que vieram de igrejas neopentecostais, que vieram com dificuldades teológicas, vieram machucadas por alguma razão. Então, infelizmente, no nosso contexto, nós temos essa dificuldade realmente teológica, essa dificuldade de concordar com o evangelho que tem sido pregado, que é um falso evangelho, onde, por exemplo, você tem um pastor que vê se você é salvo ou não. Isso a Bíblia não concorda com isso. Você tem na nossa cidade pastores que dizem se você vai ser salvo ou não. Isso não é verdade. Quem diz se eu vou ser salvo ou não é a Bíblia. Então, existe, infelizmente, essa dificuldade. Nós já tentamos nos relacionar com outras igrejas, e nós temos um bom relacionamento com a igreja presbiteriana, por exemplo. Os irmãos se lembram do ano retrasado, quando praticamente nós fizemos a IBF lá para a igreja presbiteriana, que eles não tinham quem fizesse, né? Então nós temos um bom relacionamento. Nós tínhamos um bom relacionamento com a igreja do Nazareno, mas que acabou fechando, né, na cidade. Então nós procuramos ter um bom relacionamento. Nós sabemos que há grupos na cidade que não gostam de nós, que falam que nós não temos o Espírito Santo. Nós já convidamos pastores dessas igrejas para vir aqui tomar café da manhã com a gente, eles não vieram. Então, no que depende de nós, nós fazemos a nossa parte. Mas o que eu digo para os irmãos, historicamente falando, infelizmente, há um preconceito da igreja neopentecostal para a igreja tradicional. E a nossa função é sempre desmistificar. Não, nós temos o Espírito Santo. Não, nós cremos que Deus atua. Não, nós concordamos que Deus é soberano. Mas nós não concordamos que eu consigo determinar se você vai para o céu ou não. Nós concordamos que Deus determina, nós cremos que Deus determina quem é salvo ou não. Então, infelizmente, essa questão de preconceito e essa questão teológica é uma questão que no interior é bem difícil, né? No nosso caso é bem difícil. Eu sei que, por exemplo, lá em Moçambique, há essa facilidade das igrejas andarem juntas, tal qual é na Itália. Porque na Itália você tem poucas igrejas. Então, se você não se unir, você não vai conseguir levar realmente o evangelho adiante. E muitas vezes, mesmo sem concordar com a doutrina, as pessoas se unem. Existe o lado positivo, mas existe o lado negativo disso também, não é? Agora, no nosso contexto de interior do Brasil, existe essa dificuldade realmente de preconceito entre os neopentecostais com os tradicionais, e vocês são testemunhas disso. Vários de vocês chegaram na igreja dizendo: na nossa igreja, quando eu era de outra igreja, falavam mal dessa igreja aqui, falavam que vocês não tinham o Espírito Santo, falavam que Deus não agia aqui. Então há esse preconceito e há essa dificuldade, infelizmente, com alguns líderes, e não estou dizendo todos, não estou citando o nome de ninguém, eu sei quais são e não vou dizer isso para os irmãos, mas alguns líderes que, infelizmente, têm ensinado um falso evangelho na cidade, e aí não tem como a gente realmente
é andar junto isso. Aqueles que nós víamos uma seriedade, víamos uma integridade, mesmo sem concordar com a doutrina, nós convidamos para vir aqui, trouxemos alguns irmãos aqui, mas infelizmente eles não quiseram dar continuidade, por exemplo, aos cafés da manhã que a gente fazia. E algum movimento que existe de pastores que se unem na cidade, hoje, o próprio prefeito diz isso para a gente, é um movimento político. E aí a gente não vai necessariamente se envolver com isso, porque o nosso trabalho é pregar o Evangelho e não pensar em conquistar uma praça para Jesus, mas sim conquistar pessoas, né, para Jesus. Tá bom, irmãos? Muito obrigado pela pergunta, viu, meu irmão? Muito boa pergunta, muito obrigado. Pastor Ayrton. Exatamente, a questão é toda essa, a autoridade final é da palavra de Deus, né? E não uma questão política, mas uma questão realmente doutrinária no nosso caso. Pastor. Eu vejo alguns movimentos bem progressivos nessa união entre as igrejas. Eu posso citar, por exemplo, a conferência da editora Fiel. O bom ali converge para essa conferência pessoas de mais de 25 denominações diferentes, né? Com base em terminologia séria. Não é um movimento de uma igreja, é um movimento de uma editora evangélica e que é positivo, né? O evangelho nesse sentido. Eu não concordo com toda a teologia, mas eu concordo com grande parte dela. E é uma forma legal que a gente está percebendo de várias igrejas de denominações diferentes ouvirem a palavra de Deus. Isso é um movimento interessante. Sim, pensando no nosso país, né? Essa semana nós tivemos em Águas de Lindóia o Congresso Brasileiro de Missões. Praticamente todas as agências missionárias, e aí você tem várias denominações, tanto tradicionais quanto pentecostais, representadas lá. Foi um movimento muito legal que visa também trabalhar a parceria aí entre os irmãos e as missões, não é? E agora essa semana, amanhã, começa o Congresso da Fiel. E os irmãos também são incentivados, se quiserem ir lá em Águas de Lindóia, ouvir uma palestra lá, tá bom? Vai ser lá no Hotel Majestic, né, Yuri? Você que vai estar lá? Pastor Yuri vai estar lá. Então, pastor Yuri é chique, né, filho? Vai estar lá, Congresso da Fiel. Então, se você quiser carona no carro dele, né, uma coisa muito legal. Então, existe sim essas tentativas, né? Eu falei mais na escala da nossa cidade, mas graças a Deus existem esses movimentos. Agora, geralmente, irmãos, o que vai até onde o limite que vai conseguir se unir no nosso país são as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. Mas as igrejas neopentecostais, elas têm uma grande dificuldade, tanto com os pentecostais quanto com os tradicionais, e eles realmente evitam o relacionamento conosco. Conosco eu digo tradicionais e também com os pentecostais. Tá bom? Nós entendemos que são nossos irmãos, entendemos que se creem em Cristo, se creem na palavra de Deus, tal qual o evangelho pregado pela palavra de Deus, são nossos irmãos, mas há algumas dificuldades teológicas que travam o relacionamento entre pentecostais, tradicionais, com os neopentecostais, né? Então, irmãos, fica aí o incentivo, se os irmãos quiserem ir lá na Conferência da Fiel, tá bom? Ano passado, algumas pessoas me perguntaram, mas não conseguiram ir. Começa amanhã, se você quiser ir lá à noite, ouvir uma palestra, ter contato com alguns irmãos lá, tá bom? Esse ano o pastor Pedro não vem, né? Pastor Pedro não vem, mas o pastor Yuri vai estar lá também, os irmãos, ele pode ser o guia turístico da igreja lá, em Águas de Lindóia. Alguém vai se perder em Águas de Lindóia, né?